como de costume, como sempre, vou tomar a leitura do versículo e falar que o Senhor confiou no meu coração. Números 13, versículo número 1 ao diante, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo, seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora o versículo número 17 diz assim: Moisés os enviou a espionar a terra de Canaã e disse-lhe: Suba pelo Neguebe e entre na região montanhosa. Veja como é a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja também como é a terra em que o povo que nela habita, se é boa ou má, e como são os arraiais ou as fortalezas, e também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nela há mata ou não. Tenha coragem e me traga frutos da terra. Aqueles dias era o dia das primícias das uvas. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Deus, Ele vai fazer uma promessa para o povo quando o povo estava no deserto de Parã. Porque percebe que a Bíblia fala que Moisés enviou do deserto de Parã até a terra de Canaã. Então percebe que Deus falou: Moisés, envia alguns homens. Aí a Bíblia diz que os homens estavam em Parã e foi enviado por Moisés. Percebe que Deus fez a promessa para o povo quando o povo ainda estava no deserto. Olha que tremendo. Deus faz promessa no deserto, irmão. O interessante é que no deserto não tem nada. Só que Deus faz promessa no deserto. Deus faz promessa no meio do nada. Muitas das vezes as promessas de Deus não cabem de acordo com a nossa realidade. Só que escuta isso aqui, você vai entender. Olha que tremendo isso. Aí a Bíblia diz que o Senhor falou assim para Moisés: Moisés, envia alguns homens, que eu vou dar a terra de Canaã. Percebe que Deus, Ele falou que vai dar. Se Ele falou que daria a terra, significa que é uma promessa que o Senhor tinha feito. E essa promessa o Senhor tinha feito desde a antiguidade. Se você tomar a leitura de Gênesis 12, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: Abraão, eu darei a terra de Canaã para a sua descendência. Percebe que Deus tinha prometido essa terra já há muito tempo. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés: Moisés, envia alguns homens. Escuta isso aqui, irmão, porque é forte. Aí a Bíblia diz que Moisés, ele vai falar assim: ó, suba pelo Neguebe e entra na região montanhosa. Veja como é a terra. E veja como o povo é, se é um povo forte, se é um povo fraco. Veja também o solo, se é mata. Veja também como é se ela é estéril ou se ela é frutífera. Percebe que Moisés, ele quer saber cada detalhe da terra. Porque Moisés não quer enviar o povo, para o povo não prestar atenção nos detalhes. Escuta isso aqui. Só que você vai entender. Isso aqui que eu achei forte. Aí percebe que a Bíblia diz que eles ficaram 40 dias na terra. Então, ou seja, os espias, quando foram ver a terra, eles ficaram 40 dias espionando a terra, averiguando a terra. Aí percebe que depois de 40 dias eles vão voltar. E a Bíblia diz assim no versículo número 25. Dobra a sua atenção. Depois de 40 dias, voltaram a espionar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram relato do que tinham visto a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. São estes o fruto dela. Mas o povo que habita na terra é poderoso, e as cidades são grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, à beira do Jordão. Então Caleb fez o povo se calar e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais poderoso do que nós. Diante disso, os filhos de Israel falaram mal da terra que havia espionado, dizendo: a terra pela qual passamos a espionar é uma terra que devora seus moradores, e todos os povos que vimos nelas são homens de grande estatura. Irmão, olha que interessante isso aqui. Percebe uma coisa comigo. Deus falou que daria a terra. Só que a Bíblia diz que Moisés, ele enviou os homens para espionar a terra. E quando eles vão fazer uma espionagem na terra, a Bíblia nos relata que esses homens vão voltar com um relatório.
do que tinham visto e presenciado na terra. E eles vão falar assim: Moisés, a terra que o Senhor nos enviou, de fato, de verdade, é uma terra muito boa. É uma terra que de fato mana leite e mel. Só que tem um porém, Moisés. Nós vimos ali os jebuseus, amorreus. Olha que interessante. Percebe que na terra tinha Malequita, tinha Negueb, tinha os heteus, os jebuseus, amorreus. Percebe, irmão, que esses homens, esses nomes mencionados, eram gigantes. Então percebe, Deus fez a promessa, só que a terra estava cheia de gigantes. Agora uma coisa que eu acho interessante, não é só porque Deus falou que vai ser fácil. Percebe, Deus falou que daria a terra. Só que os espias, quando vai ver a terra, eles vão se deparar que na terra tinha gigantes, tinha jebuseus, tinha amorreus, tinha heteus. Olha que interessante, irmão. A terra estava cheia de gigante. É Deus ensinando. Não é só porque eu falei que vou dar algo para você que vai ser fácil. Não vai ser fácil, irmão. Vai ter gigante na terra, vai ter dificuldade. Porque evangelho é dificuldade. O próprio Jesus disse: a porta do céu é estreita e difícil é o caminho que leva para a vida, mas o caminho largo muitos encontrarão. Ele está dizendo assim que o caminho da vida é estreito, é um caminho difícil. Em nenhum momento, irmão, Deus fala que é fácil. Só que escuta isso aqui. Eu peço que você dobre sua atenção nessa palavra. Aí percebe uma coisa comigo. Deus falou que daria a terra. Só que na terra eles vão descobrir gigantes na terra. Só que o problema do povo foi o seguinte. Percebe que quando eles falam assim: Moisés, a terra é boa. Aí eles começam a falar: mas Moisés, na terra tem jebuseus, tem heteus. Irmãos, eles começaram a olhar para os gigantes da terra e não para quem fez a promessa. É aí que está o nosso problema. Se Deus falou que vai dar terra, não importa quem vai estar na terra. O problema do povo é que o povo começou a olhar para as dificuldades que tinha na terra e não para Deus. Se Deus falou que daria, irmão, tira os seus olhos da dificuldade e foca em quem te prometeu. Você lembra que quando Jesus estava andando sobre as águas, a Bíblia diz que os discípulos, tomados de medo, vai falar: é um fantasma. Aí Jesus fala assim: coragem, sou eu. Aí Pedro disse assim: Senhor, se é tu mesmo, ordene que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus falou: vem, Pedro. Pedro estava andando sobre as águas. Só que a Bíblia diz que Pedro, ele vai tirar os olhos de Jesus e vai reparar na força do vento. Quando ele tirou os olhos de Jesus, Pedro afundou. Percebe? Enquanto ele estava com os olhos fitos em Cristo, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afunda. Olha os homens da terra, olhando para o gigante e não para aquele que fez a promessa. Deus falou que daria. Só que os homens começam a falar: ah, Moisés, tem jebuseus, tem heteus. Começaram a falar do problema. Maior que o teu problema é Deus. Se Deus te prometeu, porque Ele sabe que você é capaz de vencer. Eita Jesus. Escuta isso aqui, irmão, é muito forte, escuta. Percebe uma coisa. Deus falou: Moisés, eu vou dar a terra para o povo. Só que quando chega na terra, eles vão se deparar com o gigante. Eles vão ver ali jebuseus, heteus. Aí a Bíblia diz que Caleb vai falar assim: cala-te. Por que Caleb fez todo mundo se calar? Olha o que a Bíblia diz, irmão. Quando os homens começaram a falar assim: na terra tem jebuseu, tem heteus. Olha o que Caleb disse. Em Números 13:30. Então Caleb fez o povo se calar e disse: vamos subir agora. Por que Caleb fez o povo se calar? Porque Caleb sabe que quando se olha para o problema, não tem avançamento. Não, eu vou repetir isso aqui. Escuta isso aqui. Caleb, olha o que Caleb falou. Caleb falou assim: cala-te, vamos subir. Por que Caleb fez o povo se calar? Porque Caleb sabe, enquanto você olha para o problema, você não consegue avançar naquilo que Deus tem para você. Percebe? Caleb falou: cala-te, vamos subir agora, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Percebe? Caleb falou assim: eu sou capaz, nós somos capazes, vamos. Por que Caleb está se sentindo capaz? Sabe por que Caleb sabe que ele é capaz? Porque a Bíblia diz que Deus não permite a gente ser tentado além daquilo que não suportamos. Se Deus falou que daria a terra, porque Deus viu que o povo tinha capacidade de vencer os gigantes na terra. Eita Jesus. Foi por isso que Caleb falou assim: vamos, a gente é capaz. Porque Caleb sabe que o Deus dele não colocaria algo nele que ele não fosse capaz. Eita Jesus. Aleluia a Deus. Irmão, se a Bíblia diz
que Deus não permite a gente ser tentado além daquilo que não suportamos, porque juntamente com a tentação virá o livramento. Escuta isso aqui, rapaz do céu, escuta, pelo amor de Deus, olha que tremendo. Se a Bíblia diz que Deus não permite a gente ser tentado além, então Deus sabe que você é capaz. Deus não colocaria algo em você além daquilo que você não suporta. Deus sabia que o povo é capaz de vencer gigante. Deus sabe que você é capaz de vencer essa situação. Deus sabe que você tem capacidade de vir derrubar esse gigante, irmão. Deus sabe. Filho, Deus não coloca algo em você que você não é capaz. Você quer ver uma coisa como eu vou te provar que Deus não coloca algo em nós que a gente não é capaz? Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que tremendo isso. A Bíblia diz, oh Jesus amado, presta atenção nisso aqui, irmão. A Bíblia diz que Jesus, Mateus 25:14, ele vai chamar os 3 servos e ele vai contar uma parábola. E na parábola ele fala assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para sustentar o país. Aí a Bíblia diz que quando ele sai para sustentar o país, ele vai chamar os 3 servos antes de tomar iniciativa para fora do país. Vê o primeiro servo. A Bíblia diz que ele vai depositar 5 talentos para o primeiro. Vem o segundo servo, ele deposita 2 talentos. Vem aquele único servo que recebeu 1 talento. Só que a Bíblia diz que ele depositou de acordo com a capacidade. Percebe que ele depositou 5 na mão daquele 5. Depositou 5 naquele primeiro, porque ele viu que a capacidade daquele único era carregar 5. No segundo ele capacitou com 2, porque ele viu que a capacidade daquele era 2. Agora aquele que recebeu 1 talento, porque ele viu que aquele ali era capaz de carregar apenas um único talento. Irmão, Deus sabe que a gente é capaz. Ele não coloca algo em nós que a gente não é capaz de carregar. A única coisa que você não era capaz, alguém carregou por você. Jesus, a cruz. Só Ele era capaz. A cruz que era minha e tua, foi Ele que carregou. Agora escuta isso aqui. Só que eu acho interessante nessa palavra, porque percebe que Deus fala assim, Moisés, envia os homens, que eu vou dar a terra de Canaã. Só que a Bíblia diz que os homens vão fazer um relato do que viram na terra. E eles vão relatar que na terra estava cheia de gigantes. Eles vão falar assim, ó, nós vimos ali os homens de grande estatura. Se é homens de grande estatura, está falando de que é homem alto, gigantes. Era gigantes que tinha naquela terra. Agora percebe, Deus fez a promessa. Só que Deus não falou o que tinha na terra. Foi os espias que descobriram que na terra tinha homens altos, tinha gigantes, filhos de Anak. Deus não relata o que tem na terra, é você que descobre. Deus fez a promessa, só que Deus não revela o que você vai enfrentar. Porque se Deus revelasse, irmãos, escuta isso aqui, eu já preguei sobre isso aqui, só que eu quero falar de novo. Porque percebe uma coisa, para pensar comigo numa coisa. Deus falou que ia dar terra para o povo. Agora por que Deus não falou que na terra tinha gigante? Deus deixou eles descobrirem. Sabe por que Deus não fala? Porque se Deus falasse que na terra tinha gigante, eles iam querer desistir. Eles não iam querer saber de enfrentar o gigante. Porque se Deus falasse assim, uma suposição, vamos supor que Deus falasse assim, Moisés, eu vou dar terra para o povo, só que lá na terra vai ter gigante. Eles não iam querer saber, eles não iam querer saber de enfrentar. Por quê? Porque eles são cientes que na terra tem dificuldade. Então Deus deixa eles descobrirem o que tem na terra. Porque percebe quando eles vão na terra, eles vão falar, Moisés, na terra tem gigantes. Ou seja, Deus fez a promessa, só que Deus não revelou o que eles iam enfrentar. Tem coisas que Deus não vai revelar para mim e para você, que é para você não desistir. Se Deus revelar para mim e para você o que a gente vai enfrentar antes de chegar na promessa, você não vai querer saber de tomar iniciativa. Você vai querer desistir, por isso que Ele não revela. Por isso que Deus deixa você descobrir. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estou. Irmão, a promessa que Deus tem pra gente não é chave de carro, não é chave, eita, vou falar disso, não é dinheiro. Irmão, Jesus prometeu levar a gente para o céu. Só que percebe uma coisa, antes da gente chegar no céu, vai ter muita dificuldade aqui embaixo. Deus não revela, irmão. Se Deus revelar que você vai enfrentar, você vai desistir. Percebe nessa passagem? Deus simplesmente falou que daria a terra. Só que Deus não revelou o que tinha na terra. Foi os espias que descobriram. Tem coisas que Deus não vai revelar, Ele vai deixar você descobrir. Só que escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Caleb vai falar assim, vamos, porque a gente é capaz. Percebe? Caleb vai dizer assim, vamos porque a gente é capaz. Só que a Bíblia diz,
os homens que tinham ido com ele vai dizer assim: não podemos atacar aqueles homens, são mais fortes do que nós. Percebe uma coisa, Caleb querendo atacar, mas os homens que tinham ido com ele vai falar: Caleb, a gente não é capaz. Percebe uma coisa, a mesma coisa que Caleb viu, esses homens viu, porque esses homens tinham ido com Caleb. Só que quando Caleb se sente capaz, os homens vão falar assim: Caleb, a gente não é capaz. É pessoas que não tomem iniciativa na vida e também não quer que você toma. Eita Jesus, eu vou falar, Jeová. Escuta isso aqui. Olha que tremendo. Presta atenção. Caleb vai falar assim: vamos, porque a gente é capaz. Só que a Bíblia diz, os homens que tinham ido com ele vai dizer assim: não, a gente não é capaz, não podemos. Pera aí. Caleb se sentindo autossuficiente, os homens colocando negatividade quem quer avançar. Percebe? Caleb querendo tomar iniciativa, Caleb querendo atacar. Só que os homens vão falar assim: não, Caleb, não podemos. É pessoas que não tomam iniciativa na vida e também não quer que você tome, irmão. Percebe uma coisa, Caleb querendo tomar iniciativa, só que os homens vão falar assim: não, Caleb, a gente não é capaz. Sabe o que significa isso? É pessoas que não crescem um degrau e também não quer que você cresça. É pessoas que não sobem na vida e também não quer que você suba. Percebe? Caleb querendo tomar iniciativa, os homens vão falar: não, Caleb, a gente não pode, você não pode também. Percebe? É pessoas que aceitam ver você na mesma e nunca além. Jesus Cristo, irmão, isso aqui é muito forte, rapaz. Olha que tremendo isso aqui, percebe? Olha o que Caleb fala: vamos, a gente é capaz de fazer isso. Caleb está dizendo assim: a gente é capaz de enfrentar o gigante, a gente é capaz de chegar em algo grande, porque gigante se fala de algo grande. A gente é capaz. Só que os homens vão falar: Caleb, você não é capaz. Não somos capazes. Sabe o que significa isso? É pessoas querendo colocar negatividade em você. É pessoas falando: é grande demais para você. O que Deus prometeu é grande demais para você, meu filho. Não cabe com você, não dá para você. Só que responda para quem colocar negatividade em você. Escuta isso aqui. Quem falar para você que você não pode, responde esse versículo para quem colocar negatividade em você. A Bíblia diz que Deus não permite eu ser tentado além daquilo que eu não suporto. Se Ele me prometeu, eu sou capaz. Eita Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, isso aqui é muito forte, rapaz. Olha que tremendo. Eita Jeová. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Caleb, ele querendo tomar iniciativa, e os homens começam a falar: não, Caleb, você não pode. Só que a palavra do Senhor afirma o seguinte. A Bíblia diz assim: daí adiante os filhos de Israel falaram mal da terra, dizendo: a terra que passamos a espionar é terra que devora os inimigos. Agora percebe uma coisa aqui, presta atenção. Olha que tremendo. A Bíblia diz que quando eles descobriram que na terra tinha gigante, os homens começaram a falar mal da terra. O interessante que esses homens, eles tinham falado: Moisés, a terra é boa, é uma terra que manda leite e mel, ó, top, Moisés, a terra. Só que quando eles descobriram que não seria fácil, começaram a falar mal da terra. Começaram a falar: não, Moisés, a terra demora os seus moradores. Percebe uma coisa, as pessoas trocam de opinião quando vê que não é de acordo com a vontade dela. Irmão, escuta isso aqui, se tu não deu um glória. Olha que tremendo. Esses homens, eles tinham falado que a terra era boa. Só que quando eles viram que na terra tinha gigante, quando eles viram que não seria fácil, olha o que eles vão falar. Presta atenção. Diante disso, os filhos de Israel falaram mal da terra, dizendo: presta atenção, a terra que passamos a espionar é terra que devora os moradores, e os povos que habitam nela são homens de grande estatura. Percebe? Eles começam a falar mal da terra e de novo começam a falar de gigante. Enquanto você estiver olhando para o teu problema, você não vai chegar naquilo que Deus tem para você. Eita Jesus, olha que tremendo. Deus falou que daria terra para o povo. Só que o povo, em vez de focar no que Deus falou, está focando no gigante da terra. Tira os olhos do problema e foque em quem te prometeu, porque maior que o teu problema é o teu Deus. Eita Jeová, aleluia Deus. A Bíblia diz: maior é aquele que habita em mim. Irmão, a Bíblia afirma que o Senhor é soberano. Filho, quem te prometeu é maior.
Escuta isso aqui. Irmão, que tremendo isso aqui. A Bíblia diz, irmão, que eles começam a falar: Moisés, a terra devora os seus inimigos. Devora os moradores, perdão. A terra devora os moradores. O interessante, estavam falando bem da terra até o momento que não descobriu o gigante. Mas quando descobriu que não seria fácil, começaram a falar mal. Começaram a se torcer. Filho, tem gente falando mal do evangelho porque descobriu que não seria fácil. Por que você acha que você vê um monte de afastado falando mal? É gente que descobriu que não seria fácil e agora está falando mal. Eita Jesus, eu vou falar, Jeová. Olha que tremendo. Começaram a falar mal porque descobriram que não seria fácil. Aí começaram a tocar opinião, falando: não, Moisés, a terra lá, Moisés, ó, eu tinha falado que é boa, mas não é boa não. Devora os moradores. E lá tem homens muito altos, começando a falar de gigante para Moisés. Tem gente que só vem falar de problema para você. Percebe? Eles vieram falando do quê? De gigante que tinha na terra para Moisés. Sabe o que significa isso? É pessoas que querem encher a sua vida de problema. Filho, olha que interessante isso. Jesus. Tem pessoas igualzinho Jonas, só querem trazer dificuldade para o teu barco. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz assim: olha o que eles vão falar, irmão. Quando eles viram o gigante daquela terra, olha o que eles vão dizer. No 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Percebe uma coisa? Escuta isso aqui. Olha o que eles falaram nesse versículo. Dobra sua atenção. Eles vão se comparar com um inseto. Olha o que eles vão dizer. Nós éramos como gafanhoto aos olhos dos gigantes, assim também nós éramos aos próprios olhos deles. Então estou dizendo assim, ó, eu me vi tão pequeno perto daqueles homens, e eles também me enxergaram pequeno. Irmão, eu posso ser pequeno, mas quem foi quem prometeu a terra? Foi quem? Foi Deus. Irmão, olha que tremendo. Eles se vendo pequeno mediante a situação que se encontrava. Só que Deus falou que daria a terra. Percebe, eu posso ser pequeno, mas quem me prometeu é maior. Se Deus falou que vai dar terra, não importa quem vai estar na terra, Ele é fiel para cumprir, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem, nem para que minta, e nem para que se arrependa. Porventura, prometendo Ele, não cumpriria? Não importa o que vai ter na terra, quando Deus promete, Ele cumpre. Só que escuta isso aqui, o povo se esqueceu de tudo isso, porque estava focado no gigante da terra. Estava se vendo pequeno. Talvez está se vendo pequeno, mediante a situação que você se encontra. Se tu não dão glória. Olha que tremendo, o que eles falaram? Moisés, vimos ali os descendentes de Anak. Nós éramos como um gafanhoto aos olhos deles. Assim, nós somos aos próprios olhos deles. Escuta isso aqui. Eles estão se sentindo pequeno diante do gigante. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa palavra? Não se sinta pequeno mediante aquilo que eu te prometi. Porque se eu te prometi algo, eu jamais vou colocar algo em você que você não é capaz. Deus sabe que você é capaz. Às vezes nós se sentimos incapazes. Ah, Senhor, não tenho capacidade, eu não consigo. Sou pequeno. Esses homens estavam se sentindo assim, incapazes. Se vendo pequeno. Só que Deus, irmão, jamais vai colocar algo em nós que nós não é capaz. Então por que você vai se ver pequeno mediante aquilo que Deus prometeu? Deus não quer que você se diminua. O povo estava se diminuindo. O povo estava se rebaixando para os gigantes daquela terra. Ele estava dizendo, a gente era como um inseto perto daqueles homens. Eram gigantes. Eu era tão pequeno perto deles. Filho, não se sinta pequeno mediante aquilo que Deus te prometeu. Se Deus te prometeu, irmão, porque Ele sabe que você é capaz. Olha que tremendo isso. Aí a Bíblia diz, irmão, no 14, que todo mundo começa a chorar, no capítulo 14. Todo mundo começa a chorar a noite toda, porque descobriram que na terra não seria fácil. Então percebe, para alcançar essa promessa teve choro, teve gigante, teve dificuldade, irmão. Aí a Bíblia diz que todo mundo começou a murmurar contra Moisés e Arão. E eles começam a falar assim, quem dera
tivesse morrido no deserto, olha o que eles vão dizer em Números 14. Irmão, se tudo deu glória, olha que tremendo. Quando eles descobriram que na terra tinha gigante, eles foram até Moisés e falaram: Moisés, por que você me tirou do Egito? Quem dera morrer no deserto ou no Egito. Olha que interessante. O povo querendo voltar para trás porque descobriu que não seria fácil, porque descobriram que na terra teria gigante. Irmão, olha que tremendo isso aqui. Só porque descobriu que não seria fácil quer voltar para trás. Filho, Deus não chama a gente para retroceder. Jesus disse no livro de Lucas: todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Deus não chama a gente para retroceder. Deus chama a gente para avançar, irmão. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e de poder. Eita, Jeová. Aleluia, Deus. Escuta isso aqui. Eu vou falar a Jesus. Olha que tremendo. Olha o que eles foram falar para Moisés. Moisés, por que me tirou do Egito? Era melhor eu ter morrido no deserto, ou até mesmo no Egito. Olha o que ele disse no 14. Eles foram murmurar contra Moisés, porque foi Moisés que enviou eles. Foi Moisés que tinha enviado eles para descobrir o que tinha na terra. Aí sobrou para quem? Sobrou para o líder. Porque Moisés é um tipo de líder que envia para enfrentar a dificuldade. Aí escuta isso aqui. Moisés quis mostrar a realidade para o povo. Moisés que vai lá ver lá o que tem na terra. Não vai ser fácil, vai lá descobrir o que tem pra gente lá. Aí quando descobriram que tinha gigante, a Bíblia diz que começa a chorar. E eles começam a falar para Moisés: Moisés, quem dera tivesse morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Por que o Senhor nos trouxe essa terra? Para cairmos a espada, nós e nossas mulheres, para que seja por preso. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Está querendo voltar para trás, porque descobriram que na terra tinha gigante. É pessoas querendo retroceder porque descobriram que não seria fácil. Filho, passe o que passar, custe o que custar, mas não retroceda. Olha o que eles vão falar: é melhor voltar para trás, é melhor retroceder para o Egito. É melhor voltar para o lugar onde a gente estava. Irmão, não vai ser fácil, mas não retroceda. Escuta isso. Olha que tremendo. E eles começam a falar: vamos fazer um chefe e voltar para trás. Olha que tremendo. Eles queriam até tirar Moisés do cargo. Olha, sobrou até para Moisés: vamos tirar esse líder aí, vamos fazer um chefe e voltar para trás. Por que eles queriam mudar de líder? Porque Moisés é um líder que envia para descobrir a realidade da terra. Tem pessoas querendo mudar de liderança porque o líder mostra a realidade para ele. Eita Jesus, irmão. Pode mudar de liderança, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Não importa a igreja que tu vai, a palavra não muda, rapaz. O povo querendo mudar de líder, só que a palavra não muda. A palavra de Deus diz que será a mesma ontem, hoje e para sempre. Filho, olha o que eles vão dizer. Em Números 14, 4. Ele dizia uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltar pro Egito. Estão querendo mudar de líder porque Moisés foi o líder que enviou eles para descobrir o que tinha na terra. É pessoas querendo mudar de liderança porque o líder falou para ele que não seria fácil. É líder que fala de porta estreita. Aí está querendo mudar de liderança. Está entendendo a visão? Só que estão querendo tirar Moisés do cargo agora, estão querendo mudar de líder porque Moisés mostrou a realidade da terra. Quando você mostra a realidade da palavra para as pessoas, tem pessoas que vai querer mudar porque não quer ter estrutura para suportar isso aqui, ó. Moisés é um líder que mostrou a realidade da terra. E agora eles querem mudar de líder porque Moisés foi o líder que mostrou o que tinha na terra. É pessoas querendo mudar porque descobriu que não seria fácil. Está querendo mudar de igreja? Está querendo ir para a porta larga? Está querendo ir para a igreja que prega a bênção? Não quer mudar de líder porque eu sou líder e te mostro a realidade da palavra? Tu pode mudar, mas a palavra continua a mesma ontem, hoje e para sempre. Fica com essa palavra em nome de Jesus.